aos Gálatas, para que não abandonem a graça, para que não vivam debaixo da lei. Então, são apelos que ele faz para a justificação pela fé. E na semana passada nós vimos que Paulo lança mão do relacionamento afetivo com os Gálatas, faz um apelo do coração. Paulo faz uma ironia muito dura com os legalistas judaizantes, dizendo que eles se achavam filhos de Abraão. E Paulo diz, até concordo que são mesmo, mas com qual mãe? E aí Paulo faz uma alegoria entre Sara e Agar, e acaba dizendo que os legalistas são sim filhos de Abraão, mas são na verdade de Abraão com Agar, que gerou Ismael, que vive na escravidão. Mas nós que estamos em Cristo somos filhos de Abraão com Sara, ou seja, nós somos os Isaques de Deus, os filhos da promessa, e vivemos na liberdade do Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero ver os dois últimos apelos que ele faz. O primeiro apelo é do verso 1 até o verso 6. O segundo apelo do verso 7 até o verso 12. O primeiro apelo, Paulo diz para os Gálatas: não voltem para a prisão, não voltem a viver na escravidão, vamos viver na liberdade. É isso que ele diz. Vamos ler a palavra de Deus? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, eu fui liberto para viver livre. Isso parece uma redundância, não é verdade? Mas é uma maneira de Paulo colocar ênfase. Você foi liberto para a liberdade. Em outras palavras, você não foi liberto para ser escravo de outro. Você não foi liberto de um e agora vive em outro tipo de escravidão. A libertação de Cristo não é uma troca de escravidão, é uma libertação para valer. Vamos lá, verso primeiro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos falar primeiro aqui do primeiro apelo que Paulo faz aqui. Paulo está falando de liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de quê? Será que aqui está falando de liberdade do diabo? Será que aqui está falando de liberdade do pecado? Ora, os Gálatas não queriam de novo voltar para a escravidão, né, do pecado ou do diabo. Então, para qual escravidão que eles estavam voltando? Então, para qual libertação que eles precisavam de ter agora? É a libertação da lei. A lei, ela é um problema sério na cabeça de muitos crentes. É o que gera todo esse transtorno, né? Eu achei aqui precioso o testemunho da irmãzinha, que diz que tinha até cortado o relacionamento com Deus, porque Deus era muito carrasco. E ela tinha cortado, mas ela queria servir a Deus. Ela chegou até a pensar em ir para o convento. Não só pensou, quanto planejou mesmo ir para o convento. Mas a relação com Deus, tão legalista, que ela falou, mas puxa vida, que Deus é esse? Que relacionamento é esse? Ele não me ama, não me sinto amada. E aí ela dizendo que foi ao encontro nas casas de milagre, e lá ela sentiu pela primeira vez o amor de Deus. Isso mudou a vida dela. Você consegue perceber que essa é uma chave espiritual fundamental para você? Qual que é a chave que explica a maior parte dos seus problemas? É que você não se sente amado. Você não tem certeza que Deus ama você. Por quê? Convenceram você que Deus só gosta dos bonzinhos. Quando você era pequeno, sua mãe falou para você:
Se você fizer coisa errada, papai do céu não gosta mais de você. E você acreditou nela. E sua mãe era tão perversa que ela se colocava até melhor do que Deus, porque ela iria continuar gostando de você, mas papai do céu não ia gostar mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Uma inversão completa do ensino do evangelho, onde Jesus disse: se vocês que são maus conseguem dar coisas boas para os seus filhos, imagine o vosso Pai Celeste. Imagina se você vai pedir para ele pão, e ele fala: não, pão não, você está precisando é de pedra, vai mastigar pedra. Ou se o Senhor disse, você pedir um peixe, ele fala: não, você está precisando de crescer, eu vou te dar uma cobra para treinar você, ficar mais esperto. Imagina se Deus faria um negócio desse. Então o Senhor compara dizendo: nós somos maus, fazemos coisas boas para os nossos filhos. O nosso Pai Celestial quer fazer coisas boas na sua vida também. Mas nós estamos o tempo inteiro pensando que Ele só vai poder nos abençoar se nós merecermos. Isso é viver debaixo da lei, Paulo está dizendo. Isso é viver de acordo com o padrão da lei, onde você tenta se justificar pelas suas obras. Mas viver debaixo da fé, na promessa da graça de Deus, é crer que Deus já está satisfeito. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós já fomos justificados pela fé. Amém, meus irmãos? Agora, a lei não é má. Não fica pensando que eu estou falando mal da lei. Pastor, você está falando que a lei então é uma coisa maligna? Não, a lei é de Deus. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, que a lei, o mandamento de Deus, é santo, justo e bom. O problema não é a lei, o problema somos nós. Está me ouvindo? A lei é boa, mas nós somos maus. E aí quando nós tentamos praticar a lei que é boa, isso só faz mostrar mais maldade que existe dentro de nós, porque é para isso que a lei foi dada. A lei foi dada para manifestar o pecado. Nós somos incapazes de guardar a lei, mas uma vez que nós somos incapazes de guardar a lei, quando nós tentamos guardá-la, ela se torna um fardo. Essa é a história de muitos crentes. A sua vida é um fardo. Ser cristão para ele é um fardo. Liderar uma célula é um fardo. Servir a Deus é um peso insuportável. Por quê? Porque ele faz tudo isso se relacionando com Deus com base no merecimento. Ele não tem coragem de se relacionar com base na fé, na graça de Deus, do favor imerecido de Deus. A graça é Deus abençoando quem não merece ser abençoado. A graça é Deus colocando debaixo do seu favor quem nunca mereceria ter o favor de Deus. Mas você é bem-aventurado, porque você agora está debaixo do favor imerecido de Deus. E Deus tem planejado coisas boas a seu respeito. Mas o diabo faz de tudo para convencer você que Deus não ama você. Ou pelo menos Deus só vai amar você se você for bonzinho o suficiente. Em outras palavras, o sacrifício de Cristo não é suficiente. É preciso que você faça um pouco mais. É interessante que Paulo aqui não está falando de libertação do pecado. Ele está falando de libertação da lei. Mas pastor, a lei não é boa. Como é que Paulo então fala que a lei agora virou um jugo de escravidão? É porque o diabo pegou a lei e está usando a lei agora para escravizar você. É por isso que a maior parte das pessoas nem consegue perceber a condenação do diabo. Por quê? Porque o diabo usa argumentos bíblicos. Ele usa a lei para condenar você. Você está percebendo? Você mentiu, você não tem como negar. Mentira é pecado. Mentiu, você é mentiroso, você pecou. Você está mal com Deus agora. É muito difícil você levantar nessa hora e falar: eu fui justificado pela fé, eu sou justo diante de Deus. É verdade ou não é, meus irmãos? É mais fácil acreditar no diabo. Você quebrou a lei, você mentiu. Você quebrou a lei, você foi áspero. Você quebrou a lei, você foi desamoroso. Você quebrou a lei, tá? Você sabe que você quebrou a lei, você sabe que você está errado. Isso é que o diabo falando com você, mas você está achando que isso é você mesmo e o Espírito Santo ainda.
Você sabe que está errado. Você sabe que você é isso tudo. Você nem deveria estar na igreja. Você é um hipócrita. Como é que você consegue continuar liderando uma célula depois disso tudo? Olha aí, em plena casa de milagre, você brigando com alguém, discutindo com alguma pessoa. Você realmente é um hipócrita. Você não está vendo? Você não está cumprindo a palavra de Deus. Você não está cumprindo a lei de Deus. Aí a pessoa ouve isso. Ela acredita que é Deus falando com ela. E ela então esquece da graça de Deus e volta para o jugo de novo. E ela fica então se condenando, sentindo mal, e ela fica tentando se penalizar para quem sabe Deus perceber o tanto que ela está arrependida, e Deus se comover e perceber que ela não quer aquilo, e ela está fazendo o que na verdade? Tentando agradar a Deus com obras. Preste atenção, Deus não quer que nós vivamos no pecado. Viver no pecado desagrada a Deus, mas acredite em mim, viver debaixo de condenação desagrada muito mais a Deus. Você foi chamado para a liberdade dos filhos de Deus. E essa liberdade implica que em qualquer circunstância que o diabo falar com você, até quando o diabo estiver certo, entre aspas. Sim, porque o diabo, ele fala coisas que estão na Bíblia, não é? O diabo não vai falar com você coisas absurdas. Como é que o diabo foi tentar Jesus? Ele falou mentiras para Jesus? Não, ele falou a Bíblia. Ele falou, está escrito. Está escrito que se você pular daqui de cima, Deus vai mandar os anjos sustentarem você. Está escrito. Mas Jesus também sabia que havia outra coisa que estava escrito. O diabo sempre vai querer falar com você de maneira que seja irrefutável. Qual o argumento que o diabo sempre usa? A lei. Mas nós não andamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça, pela fé no sangue de Jesus. E quem vive assim, tem que viver em paz. Amém, meus irmãos? Porque a lei... Veja, a lei é de Deus, mas agora é da velha aliança. E a lei, diz a Bíblia, tornou-se agora ministério de morte. Vamos ler isso na Bíblia? 2 Coríntios 3, verso 7. 2 Coríntios 3, verso 7. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 3, verso 7. Se alguém puder ir lá atrás, para ser bem ágil. E 2 Coríntios 3, verso 7. Bom, abre a sua Bíblia. Põe o número 2, CO, espaço 3.7. Não é. Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Até é bom que você abra a sua Bíblia e não fique esperando o projetor. 2 Coríntios 3,7 diz: e se o ministério da morte, diga ministério da morte, gravado com letras de pedras. O que foi gravado com letras de pedras, meus irmãos? Foi a lei de Moisés. Não foi a lei de Moisés que foi escrita em tábuas de pedra? Então Paulo está falando de quê aqui? Da lei. Paulo diz que a lei é o que, meus irmãos? Ministério da morte. Ele diz, olha, se a lei, que é o ministério da morte, que foi gravada em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Preste atenção. A lei, Paulo diz, é ministério da morte. Mas a nova aliança da graça é chamada de... Interessante, ele não chama de ministério da paz, ele não chama de ministério da graça, ele diz que é ministério da justiça. Por que Paulo faz essa distinção? Porque a única coisa que a lei é capaz de fazer com você é te condenar, mais nada. E uma vez que ela te condena, a sensação é de morte. Esse é que é o problema. Mas aqueles que vivem debaixo da aliança da graça, Paulo diz que está revestido do ministério da justiça. Mas pastor, Paulo aqui nesse texto de Gálatas, ele não está falando, não é da circuncisão.
sem a da circuncisão. No verso 3 ele diz, olha, verso 2, né? Eu, Paulo, digo que se vocês se circuncidarem, Cristo de nada vos aproveitará. Sim, os crentes judaizantes, né? Aqueles legalistas, estavam ensinando que para ser salvo não bastava crer em Jesus, mas tinha também que circuncidar-se. Ou seja, tinha que virar judeu. Aí Paulo diz que a lei é ministério da morte. Ela não pode gerar vida. Como é que vocês querem voltar para a lei novamente? E aí, hoje em dia, é muito comum você encontrar igrejas que ensinam que tem que cumprir algumas partes da lei. Não é verdade? Então tem aqueles que ensinam, por exemplo, que você não pode comer as coisas que a lei proíbe. A lei proíbe, por exemplo, de comer carne de porco, proíbe de comer camarão. Já pensou? Lagosta não pode. Também você não come lagosta, né? Mas camarãozinho você come. O que mais que a lei proíbe? Não pode comer um pintado, não pode comer peixe de couro de tipo nenhum. O que mais que a lei proíbe? Não, estou falando de comida. Então tudo tem que ser natural. E aí você tem aquelas igrejas que na porta do prédio da igreja tem uma loja de produtos naturais. Você vai comprar mel, você vai comprar só coisas integrais, porque afinal de contas nós temos que ser saudáveis. Bom, é verdade. Se você quer abrir mão de comer qualquer coisa por causa da sua saúde, faça, é um direito seu. Mas não faça isso por causa da sua relação com Deus. Você tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Não importa qual foi a carne que você comeu na hora do almoço. Você não podia no Velho Testamento comer uma gordurinha. Já pensou? Um bifinho, um colchão mole, aquela gordurinha na beirada. Não podia. Não podia. Preste atenção. Na nova aliança, você não está mais debaixo da lei. Você não tem mais que se preocupar com essas coisas, preste atenção, com o intuito de agradar a Deus. Nós somos tudo crente, mas você sabe, eu não tomo café, sou mais crente do que você. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. O que torna você mais ou menos não é a comida que você come, porque Jesus já desclassificou isso quando ele disse que não é o que entra pela boca que é o seu problema, mas é o que sai. Então, existe aquela parte da lei, que é a parte, né, das dietas. Na lei também existia a parte que era das festas. Hoje em dia tem muita igreja evangélica querendo trazer as festas judaicas de volta. Então eles querem comemorar a festa dos tabernáculos, querem comemorar a festa do Pentecoste, querem comemorar o Yom Kippur. Veja, eles querem virar judeu. Aí colocam um banner bem grande com a foto de Jerusalém. E eles então querem fazer essas coisas pensando que estão agradando a Deus mais do que outros. Mas é um engano, Paulo está dizendo. Que história é essa de você querer praticar coisas judaicas? Muito comum, crente querer, pastores inclusive, né? Ministra só com o talit. Talit é aquele chale, tipo padre, sabe aquele chale que usa? Muitos pastores querem pregar com aquilo, porque eles dizem, isso é autoridade da lei. Que autoridade da lei? Não estão debaixo da autoridade da lei, é a autoridade de Cristo. A lei acaba quando Cristo chega. O fim da lei é Cristo, diz Paulo. Não estão mais debaixo da lei. É uma questão de convicção de fé. Entende o que eu estou dizendo? Quando eu vou nos lugares que eu vejo a pastorada já colocando o quipá na cabeça e colocando um negócio no ombro, eu falo, o que eu faço? Eu vou embora ou eu fico? Eu nem sei, eu fico perdido, porque nem parece que é irmão mais. Parece que virou tudo judeu, mas eles acham que fazendo assim, estão fazendo algo mais espiritual. Estão caindo no engano do diabo. Não, mas eles não estão circuncidando. Os irmãos sabem o que é circuncidar, não sabe? Circuncisão é uma cerimônia praticada pelos judeus até hoje, com os meninos, só os meninos, porque é no pênis. Então, eles cortam a pele do prepúcio. E por causa disso, então, eles acham que agora estão debaixo do favor de Deus. Eu ainda não ouvi crente falando que quer circuncidar nesses dias. Mas acredite em mim, é só uma questão de tempo. Uma vez que caminham para tudo aquilo que é judaizante. Aí você fala, pastor, mas já ouvi isso também. A lei era dividida em 3 partes: mandamentos, juízos e ordenanças. As ordenanças, pastor, já passou. Acabou, não tem ordenança mais.
O que eram ordenanças? Eram a lei da comida, era a lei das festas, eram sacrifícios, era o templo. Isso já passou, pastor, mas as outras leis continuam. Não, os juízos passaram também. O que eram juízos? Quando alguém quebrava um mandamento, tinha um juízo na cabeça dele. Paulo chama isso de maldição da lei. Eles dizem, isso aí também já acabou, mas os mandamentos permanecem. Mas sabe o que é interessante? Que Paulo diz que o ministério da condenação foi escrito em pedra. E você sabe, as ordenanças da lei não foram escritas em pedra. Você entende? Todas aquelas cerimônias da lei não foram escritas. A única coisa que foi escrita em pedra foi os 10 mandamentos. Isso significa que os 10 mandamentos são morte. Está me ouvindo? Ele é morte. Pastor, mas significa que agora eu não tenho mais que cumprir os 10 mandamentos? Exatamente. Para agradar a Deus, não precisa. Você foi liberto da lei. Você agrada a Deus agora quando você crê que Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Você agora é justificado quando você quer que a obra de Cristo é suficiente para você. O ministério da morte não pode gerar vida. Eu chegar aqui e ficar pregando para você os 10 mandamentos não vai gerar vida. Está me ouvindo? Pregar o Velho Testamento não gera vida. Mas preste atenção, eu não estou dizendo que o Velho Testamento não é palavra de Deus. É palavra de Deus. E não estou dizendo que a gente não deve ensinar todas essas coisas que havia no Velho Testamento, no tempo da lei. Devemos, mas devemos ensinar da maneira certa. Qual que é a maneira certa? Aqueles que já tiveram aula comigo alguma vez no seminário, no telepresencial, sabem, uma das matérias que eu mais tenho prazer de lecionar é Velho Testamento. Eu dei aula de Velho Testamento durante 15 anos, quase ininterruptamente, dando aula da lei, explicando cada sacrifício, explicando o que significa cada lei. Mas por que eu dei essas aulas? Porque eu queria mostrar Cristo no Velho Testamento. Tudo aponta para Cristo no Velho Testamento. Paulo disse que a lei era apenas sombra, era só uma ilustração daquilo que nós temos hoje como realidade. Se você pregar o Velho Testamento mostrando Cristo, isso é Novo Testamento. Agora, muitos querem pregar o Velho Testamento para levar os crentes a serem mais santos. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês a severidade do nosso Deus. Vamos ver os 10 mandamentos. Aí começa, não matarás, não roubarás. Ah, você pensa que você não mata? E quando você deseja a morte a alguém? Já matou para Deus. Aí você fala, eu sou um marginal, eu sou um criminoso. Quem que nunca quis matar alguém na vida? Não é verdade? Basta ser casado para ter tido esse desejo alguma vez. Quem é casado e nunca quis matar ninguém está mentindo. O casamento é uma coisa tão impressionante que ele desperta em você instintos homicidas. Minha esposa que o diga. Olha para cá. Aí você fica no banco sentindo alegria. Você fica sentindo uma paz no coração. Não, você fica sentindo o que no banco? Condenado. Condenado, você fica sentindo mal. E aí no final vou fazer um apelo, vou dizer, tá vendo? Você tem que andar em santidade. Preste atenção. Você não fala da santidade do Novo Testamento pregando o ministério da morte. Nós pregamos o ministério da vida. Aí alguém diz, pastor, então como é que eu vou ensinar para o crente a ser santo? Você vai ensinar para o crente a ser santo falando de Cristo para ele. Porque se falar de Cristo não produzir santidade nele, nada mais produz. Deixa eu te dar, olha como é que Paulo fazia, deixa eu te dar alguns exemplos. Lá em 1 Coríntios, os coríntios estavam com um problema. Alguns coríntios estavam indo para casa de prostituição, dormir com prostituta. Eles tinham ouvido dizer que agora eles estão na graça, e que agora eles já estão justificados. E aí começaram a ir no prostíbulo. Está certo ou está errado, meus irmãos? Está errado. Não pode, é pecado mesmo. Mas qual que é o argumento de Paulo para eles? Paulo diz para eles, vocês nunca leram na lei? Não adulterarás. Vocês realmente estão debaixo de maldição. Não, Paulo não diz isso. Sabe o que Paulo fala para eles? Paulo fala assim, escuta, vocês não sabem que agora você é santuário de Deus e que Cristo habita dentro de você? Pois é, Cristo está dentro de você. Como é que você então tem coragem
de levar Cristo para dormir com a prostituta. Sim, porque Cristo não sai de você mais. Então quando você vai indo para o prostíbulo, Cristo está indo com você. E como é que você pode unir Cristo com a prostituta? Isso é uma abominação. Não existe mandamento da lei que tenha um peso maior do que esse. O crente que é nascido de novo, quando ele ouve isso, ele treme. Ele fala, é mesmo, ele está comigo. O negócio é que nós às vezes pensamos que o Espírito nos deixa, né? Momentaneamente. Naquela hora que você pegou, Cristo foi embora. Não foi. Entende? Em vez de você falar para o marido, rapaz, você tem que amar a sua mulher. Você nunca leu na lei? Para amar o seu próximo como a você mesmo. Isso é lei. Se você fala isso, simplesmente é pouco. Mas se você falar para ele o seguinte, fala, escuta, irmão, você sabia que você agora é membro do corpo de Cristo? Quantos creem que são membros do corpo de Cristo? Agora passe a mão no ombro aí do seu cônjuge. Você sabia que ele também é membro do corpo de Cristo? Fala para ele, você é parte de Cristo. Fala para ele, quando eu sou bravo com você, eu fiquei bravo com Cristo. Fala para ele, quando eu erro com você, eu estou errando é com Cristo. E se algum dia eu tocar em você, eu vou estar tocando em Cristo. Então eu preciso ter muito temor com a maneira como eu lido com o meu cônjuge. Isso traz santidade ou não traz santidade, meus irmãos? Traz. E Paulo ainda diz mais. Ele fala assim, você mulher, você tem que entender que você tem que submeter o seu marido como você submete a Cristo. E você, marido, tem que entender que você tem que cuidar, amar sua mulher como Cristo ama a igreja e cuida dela como se fosse o próprio corpo. Totalmente diferente o argumento do Novo Testamento. Você não vai encontrar Paulo falando da lei para exortar os irmãos, porque ele sabe que a lei é ministério da morte. Pregar a lei não gera fé, só gera fé nas pessoas quando nós falamos do ministério da nova aliança. Está me ouvindo? Só gera fé quando você fala ministério da nova aliança. Mas pastor, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De fato a Bíblia não diz isso. Abre lá em Romanos 10, 17. Nós precisamos ser precisos com o que a palavra de Deus diz. Olha o que ela diz. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. Mas é pregação da lei? É pregação de quê? Da palavra de... É a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o evangelho de que Deus se fez homem, desceu da sua glória, veio aqui, carregou o nosso pecado, morreu na cruz no nosso lugar, cancelou a nossa dívida diante de Deus, morreu, ressuscitou, enviou para nós o seu Espírito e agora Ele vive a vida cristã por nós e em nós a cada dia. Essa é a mensagem do evangelho. Resumindo, bem resumido. Essa mensagem é que gera fé. Ninguém vai sentir fé para receber nada de Deus debaixo de condenação, meu filho. Ele só sente fé para receber se ele sentir que foi perdoado por Deus. Vamos ver um exemplo disso? Pega aí a sua Bíblia, abre lá em Atos capítulo 14, verso 9. Atos 14, verso 9. A Bíblia fala que tinha um paralítico na cidade de Listra, e ele estava ouvindo Paulo pregando. Procura acalentar o seu bebê com você. Ele estava ouvindo Paulo pregando, e quando ele ouviu Paulo pregando, diz a Bíblia, ele se encheu de fé. Olha o que o texto diz. Esse homem ouviu falar Paulo, ouviu Paulo pregando, e Paulo, fixando nele os olhos, viu que tinha fé para ser curado. De onde é que veio a fé? A fé veio porque ele ouviu Paulo falar. Ele ouviu Paulo pregar. Mas qual que era a pregação de Paulo? Vamos voltar aí para o capítulo anterior. Olha Atos 13, verso 38. O que Paulo estava pregando? Atos 13, 38. Paulo estava pregando uma mensagem do Velho Testamento? Paulo estava pregando a condenação da lei? Paulo estava pregando que se o homem desobedece, ele vai para o inferno? Olha o que Paulo estava pregando. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia
remissão de pecados. Olha o que ele está dizendo. Tomem conhecimento que o que eu estou pregando hoje aqui é que vocês estão agora perdoados, os seus pecados estão perdoados, e por intermédio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam se justificar pela lei de Moisés. O que a lei de Moisés não pôde fazer, agora Cristo faz por você. Ele declara você justo diante de Deus. O que é justo? Justo é alguém que foi levado a julgamento, mas o juiz constatou que ele não tinha culpa de nada. Aí o juiz manda ele embora e declara: ele é inocente, justo, não tem culpa nenhuma a respeito desses crimes. Preste atenção, a sua lista de pecado era imensa. Todos nós. Você cometeu todos os tipos de pecados, porque pecado não é só a ação, é também a intenção. Sua lista era grande, mas no dia em que você creu em Cristo Jesus, o sangue dele apagou todas a lista de pecados que você tinha. Aí você agora foi levado diante do juiz. Deus é o juiz, e o juiz fala: qual que é a acusação contra ele? A acusação é que ele fez isso. Quem é o acusador, meus irmãos? O diabo. A acusação é que ele fez isso, a acusação é que ele fez aquilo. E o juiz então vai olhar nas provas para ver onde é que está então aqui. Aqui não tem nenhum registro que ele fez isso. Sua acusação é infundada, você não pode acusar ele de coisa alguma. E o juiz pega o carimbo celestial e carimba em cima: inocente, ele é justo, não tem culpa de nada, pode deixar embora livre. É isso que você recebeu no dia em que você creu no Senhor Jesus, um carimbo declarando que você é inocente, não tem mais culpa. Não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu pecado, ele já foi cancelado pela cruz de Cristo. Pastor, mas por que essa pregação gerou fé no coração daquele paralítico? Porque todo mundo que está doente se sente acusado. É verdade ou não é, meus irmãos? Qual que é a primeira coisa que você sente quando fica doente? O que será que eu fiz? É verdade ou não é? Todo mundo que fica doente tem uma sensação de que está em falta. Deve ter sido algo que eu fiz. Deve ter sido algo que eu fiz. Eu já tentei arrepender de tudo, meu Deus, o que eu fiz? Mas eu quero te dizer que você não está tendo fé para ser curado, porque você acha que vai ser curado baseado no seu bom comportamento. Isso não vai resolver, não vai gerar fé. Mas se você olhar para o sangue de Jesus e declarar: eu já sou perdoado, Deus não pode achar pecado em mim, porque eu já fui totalmente lavado pelo sangue. Nem os olhos mais profundos de Deus podem ver mais pecado em mim, porque eu estou debaixo do sangue de Jesus. Então essa doença na minha vida é ilegal, e eu posso ter fé para receber cura agora em nome de Jesus. Qual que é o alvo do diabo? O diabo fica lançando coisas na sua vida para tentar te convencer que Deus não te ama. Está me ouvindo? E por quê? Porque você fica atribuindo tudo o que acontece a Deus. Mas nem tudo o que acontece com você procede de Deus. Está me ouvindo? É por isso que Jesus ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua na terra, do mesmo jeito que ela é feita no... Por que o Senhor Jesus mandou que nós orássemos a Deus para que Ele fizesse a vontade dEle? É porque nem tudo que acontece aqui é a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Esse mundo é permeado pelo inferno. Esse mundo é permeado pelo diabo e seus demônios. E todos nós estamos sujeitos aos seus ataques. Eu e você estamos sujeitos a isso. Mas qual que é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Qual fé que você precisa ter? No meio de qualquer circunstância, continuar declarando: eu sou amado de Deus, Deus me ama, Deus não mudou o que Ele sente por mim, eu estou passando por essa luta, e porque Ele me ama, Ele vai transformar isso aqui em vitória para mim agora. Por que está passando por luta? Não sei, deve ser alguma obra do inferno, mas eu sei que não vem de Deus isso. Por isso eu vou continuar declarando que eu sou amado de Deus. O problema é que a pessoa, quando ela está doente, a primeira coisa que ela pensa: eu sou menos amado. Aquele ali que é saudável é muito amado. Ele é amado demais. Olha a saúde dele, é um touro. Mas eu
Eu tenho tanta dor, tanta luta, meu Deus. Eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Onde é que eu errei, meu Deus? Tem gente que fica no seu quarto sozinho, tentando ouvir essa resposta. Mas quanto mais ele grita, mais silêncio ele ouve do céu. Porque o Espírito Santo está querendo convencer ele. Esquece disso, esquece do que aconteceu. Você já é perdoado. Levanta para crer na cura agora e na libertação em nome de Jesus. Preste atenção, uma explosão de cura pode acontecer se você aprender a compartilhar o amor de Deus na vida das pessoas. E não condenação. Nós não somos o ministério da condenação mais. Não estamos aqui para condenar ninguém. Muito menos o nosso irmão, meu Deus do céu. Muito menos o nosso irmão. Mas existe muita gente que é da lei, não é? Como é que é, irmão? Choveu, caiu uma árvore em cima do seu carro. Nossa, o irmão tem entregado dízimo. O que é isso? É ministério do quê? Da justiça? Né? Da condenação. Ele só é um aliado do diabo. Eu não tenho dó da pessoa que ele está condenando, porque essa pessoa aí vai poder vencer. Eu tenho dó dele mesmo o dia que a árvore cair no carro dele. O que ele vai falar? Como é que ele vai se livrar? Porque vive debaixo da condenação. Preste atenção, você foi liberto do ministério da condenação. Em outras palavras, você foi liberto de ter que cumprir a lei. A lei não é mais para você. A lei era para o Velho Testamento. Pastor, mas quer dizer que agora eu posso matar? Não, claro que não, porque você está debaixo agora da lei do Espírito. E o Espírito Santo nunca vai levar você a fazer algo assim. Nós cumprimos a lei, na verdade, sem nem vermos, sem nem percebermos. Porque todo aquele que anda no Espírito está andando com base numa lei muito superior do que a lei do Velho Testamento. É a lei do Espírito da vida, que te traz salvação e justiça da parte de Cristo. Amém, meus irmãos? Outra coisa, é importante você entender que foi liberto da lei, porque ninguém pode ser liberto do pecado se não for liberto da lei. O que diz? Já falei para os irmãos várias vezes esse texto. Romanos 6,14. Projeta, por favor. Romanos 6,14. Todo mundo já sabe de cor. Porque o pecado não terá domínio. Quem se lembra? Vamos ler junto? Vamos lá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da, e sim da, diga, eu não estou debaixo da lei. Diga, eu não estou debaixo da lei. Por causa disso, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Diga, eu sou livre. Quantos creem que isso é verdade? Mas você precisa entender que sair da lei implica em crer na graça. O que é crer na graça? É crer que não depende do seu esforço. A Bíblia fala que somos filhos de Abraão, somos Isaac. Isaac foi gerado sem esforço. Não dependeu do esforço de Abraão. Ser liberto da lei é ser liberto do esforço. Eu tive uma experiência muito grande com Deus 21 anos atrás, ou 22. Eu era pastor, mas o pastorado se tornou uma coisa insuportável para mim. Eu queria muito agradar a Deus, mas eu não conseguia. O tempo inteiro eu sentia que estava em débito com Deus. Para mim era insuportável subir para pregar. Porque eu subia no púlpito para pregar, eu subia com 1000 considerações. Será que eu estou na carne? Será que eu estou no Espírito? Será que eu preparei o suficiente? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu orei o suficiente? Não, mas eu orei em 1 hora. É como o irmãozinho que falou aqui, que ficou 48 horas. Como é que você pode orar mais do que isso? Ficou 48 horas sem dormir. Aí ele chegou para ministrar na casa de milagre. O que aconteceu? O que ele disse a princípio? Nada. Nada. E ele ainda falou para Deus: o que adiantou tudo isso que eu fiz? Pois essa era a minha vida. Ele fez isso só essa semana, mas eu era semanalmente, diariamente. Essa era a minha vida. Eu dava aula todo dia, eu pregava todo dia,
Então eu vivia debaixo de uma pressão emocional enorme. Qual que era a pressão? A pressão de conseguir agradar a Deus. Eu era tolo. Eu achava que alguém consegue agradar a Deus. Eu achava que é possível agradar a Deus. Eu, como pecador, homem limitado. Então eu me esforçava de todo jeito. Eu era super disciplinado, eu era aquela pessoa meticulosa, até neurótica, super dura, radical comigo, com todo mundo, legalista ao extremo. É assim que eu vivia. Até que chegou um dia que eu não aguentei mais, porque eu tenho uma característica, graças a Deus, sou fraco. Não aguento ficar muito tempo debaixo de pressão. Aquela tensão me fez mal, foi me atrapalhando tudo na minha vida, porque a condenação é morte. Eu comecei a morrer. Essa é a história de muitos. Se esforçam tanto para agradar a Deus, mas são cheios de morte. Se esforçam tanto para agradar a Deus, mas não tem vida nenhuma. Essa era a minha história. Eu resolvi orar. Eu estava lendo um livro do Otmani, que eu já recomendei para você aqui, chama Vida Cristã Normal. E é um tratado, um comentário de Romanos. E quando ele estava falando de Romanos capítulo 7, ele fala uma frase que me deixou baratinado na época. Ele falou: todo crente tem que ser liberto de ter que agradar a Deus. Essa frase está lá no livro. Quando eu li aquilo, eu falei: mas isso é um absurdo. A princípio eu rejeitei, falei: isso não é de Deus. Isso é uma coisa absurda. Mas ao mesmo tempo eu reconhecia que o autor era um homem de Deus. Eu já tinha lido outras coisas que tinham me abençoado muito, e aquilo então deveria ter um fundo. Eu comecei a ler e falei: Senhor, eu quero revelação disso. E o Espírito Santo me levou ao fim de mim mesmo. Esse foi o meu fundo do poço. Todos nós temos que chegar um dia ao ponto de dizer: Deus, eu não posso, eu não consigo, mostra-me, ajuda-me. Porque todos nós queremos dizer só o tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes do tudo posso, você tem que chegar no nada posso. Não consigo, está além da minha força. E quando você chega nesse ponto, você morre para você. Você desiste de agradar a Deus. Entende? A primeira sensação parece até de um certo desleixo, até um relaxo. Mas não é. É a completa confiança na graça. E eu me levantei daquele jejum completamente diferente. A partir de então, minha vida muito mais leve. Eu prego toda semana. Estou pregando a semana inteira, de manhã e de noite. Estou pregando. Cada vez que eu subo, eu nem lembro de mim, porque não tem nada a ver com isso aqui. Eu só lembro de Cristo Jesus. O tempo inteiro os meus olhos são voltados para Cristo Jesus. O único jeito de você avançar em Deus, olha para cá, eu vou te dizer hoje. Você também tem que ser liberto desse fardo de ter que agradar a Deus. Mas pastor, nós não vamos agradar a Deus? Sim, claro que vamos. Mas você vai agradar a Deus quando você crê que Cristo já fez a obra completa por você. Não é você que vai ter que fazer, Ele já fez. E agora tudo que nós fazemos para Deus, nós já fazemos com a sensação de que Ele já está feliz conosco. Nada que eu faço agora vai alterar o amor dele por mim, nem para mais nem para menos. Por quê? Porque Ele já está feliz comigo por causa da obra de Cristo. A obra de Cristo é que me faz descansar. Isso é uma experiência espiritual de morte. Paulo, lá no livro de Romanos, ele diz o seguinte, no capítulo 6, ele diz que nós éramos um escravo, e que estávamos debaixo de um senhor severo, que era o pecado. E aí, Paulo diz, você foi liberto do pecado, no dia em que você morreu com Cristo. Ele diz, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, e agora nós nascemos de novo, e somos uma nova criatura, e essa nova criatura que nós somos, já não é mais escrava do pecado. Mas no capítulo 7, Paulo fala o seguinte, mas não basta ser liberto do pecado, você tem também que ser liberto da lei. Só que no capítulo 7, a ilustração que ele usa é diferente. Ele diz o seguinte, a lei é como um marido super severo, super austero, meticuloso, perfeccionista. E você, ou nós, somos a mulher que casou com esse marido. Só que, para o desespero desse marido e o nosso, nós somos uma mulher muito relapsa. Nós não conseguimos cumprir todas as exigências dele. Ele exige um padrão para casa, não conseguimos cumprir o padrão.
Ele exige um padrão do cuidado dos filhos. Nós não conseguimos ter o padrão. Então nós somos infelizes no casamento. Mas nós conhecemos um outro, e esse outro é um marido maravilhoso. Só que eu não posso casar com ele. Por que eu não posso casar com ele? Porque eu já sou casado com esse. Esse marido que eu tenho, ele é tão severo que ele até fez 10 mandamentos e pregou na minha cozinha para eu lembrar todo dia que como é que eu tenho que agradá-lo. É só infelicidade a nossa vida de casado. O que fazer nessa circunstância? A Bíblia fala que uma vez que você está casado, não tem divórcio. A única maneira de se livrar do casamento é pela morte. Mas a lei, que é o nosso marido, diz Paulo, não morre, porque a lei é eterna. O que Deus faz então? Deus matou a mulher. Deus matou você em Cristo. Quando Cristo morreu, você morreu junto com Ele. E agora, depois que você nasceu de novo, aquela antiga união do casamento acabou para você. Aquele marido não tem mais nada com você. E agora você pode se unir a esse novo marido que é o Senhor Jesus. Ele também é severo. Sim, o Senhor Jesus não tem padrões menores. Na verdade, o padrão de Jesus é até maior do que daquele antigo marido que era a lei. Só tem uma diferença. É que ele agora ajuda a gente a cumprir o que ele mesmo exige. O que ele mesmo manda fazer, ele cumpre através de nós. Essa é a verdade do Novo Testamento. Você foi trazido para uma esfera agora onde Deus não está lá mandando você fazer algo, mas Ele em Cristo veio habitar dentro de você. E habitando dentro de você, Ele agora te leva a fazer a vontade de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Paulo fala, volta aí para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Paulo fala algumas coisas a respeito do crente que se deixa guardar ou se deixa escravizar pela lei. Ele diz assim, verso 3: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo faz 3 afirmações aqui. 3 afirmações muito sérias. Primeiro, aquele que resolve guardar a lei, verso 4, de Cristo vos desligastes. Essa é a primeira afirmação séria e severa que ele faz. Você se desligou de Cristo. O que significa desligar-se de Cristo? Aliás, antes disso, me perdoe, no verso 2, Paulo faz uma afirmação. Antes disso ele diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A primeira coisa que ele diz: quem guarda a lei está dizendo que Cristo não aproveita para nada. Aí Paulo está voltando ao argumento que ele falou lá no capítulo 2, no verso 19 até o 21. Ele está dizendo o quê? Se guardar a lei é o suficiente para agradar a Deus, então não precisava do Senhor Jesus ter vindo morrer na cruz. Ele repetiu o mesmo argumento. Ele está dizendo, se você quer viver pela lei, então Cristo não serve para nada na sua vida. Para que você precisa de Cristo? Vai guardar a lei, já que você consegue. Mas nós sabemos que isso é uma possibilidade. A segunda afirmação que ele faz, o verso 4 é: de Cristo vos desligastes. Quem quer viver pela lei está se desligando de Cristo. O problema nosso é que nós vivemos pela lei sem perceber. Estamos tão habituados com o padrão de pensamento da troca de favor, do mérito próprio, que nós relacionamos com Deus desse jeito sem notar. Só que quando nós relacionamos com Jesus assim, nós estamos nos desligando dele. Pastor, significa que eu estou perdendo a salvação? Não, a ilustração aqui é a mesma que Jesus usa lá em João capítulo 15, quando ele diz o quê? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ele diz que todo ramo que permanece ligado no tronco da videira, eu também permaneço nele, e por causa disso esse dá muito fruto. João 15, verso 5, projeta por favor. Esse dá muito fruto. Ser desligado de Cristo significa que você é um ramo da videira, portanto você é crente, você é salvo. No entanto, você não está usufruindo da seiva que vem da videira. Olha o que diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, ou seja, o ramo que continua conectado está ligado a Cristo. Está falando de coisas práticas. Paulo não está falando aqui de perder salvação, como alguns afirmam quando leem esse versículo. Paulo está falando do seu dia a dia. Tem crente que é crente,
mas não está cheio de vida. Por que ele não está cheio de vida? Por que ele não está cheio de seiva? Porque ele está desligado naquele momento. Ele não está usufruindo da seiva que vem do tronco. Por que ele desligou-se? Desligou porque por alguma razão ele está agora andando com base no seu merecimento próprio. Por isso temos que nos exortar continuamente, para podermos vigiar, para não cairmos de novo no ministério da morte, que é a lei. Aí Paulo faz a terceira afirmação. Ele diz: de Cristo vos, verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Aí vem a terceira afirmação: da graça decaíste. O que é decair da graça? Decair da graça não é negar a Cristo. Os gálatas continuavam crendo em Cristo, só que eles misturaram lei com graça. Eles continuavam crendo em Cristo, mas agora estavam misturando também com esforço próprio. Queriam fazer a vontade de Deus, mas segundo o seu próprio esforço, no seu braço. Paulo diz: quem faz isso está decaindo da graça. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero abrir mão da graça de Deus. Não tem coisa melhor do que a graça. Como diz Davi, a graça é melhor do que a vida. A graça de Deus é a coisa mais extraordinária que existe. Não tem nada melhor do que você não ter que provar. Você não tem que fazer para provar. Você não tem que fazer mais nada para conquistar o favor. Você já está debaixo desse favor imerecido. E você pode desfrutar de todas as bênçãos do céu. Quantos dizem amém em nome de Jesus? Volta lá para Gálatas capítulo 5. Aí vem o quinto apelo. Quinto e último apelo, vou compartilhar e vamos participar da mesa do Senhor. Verso 7. Paulo agora faz um apelo para que eles sigam a verdade do Evangelho. Verso 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Presta atenção que Paulo está dizendo que os gálatas viviam a vida cristã como uma corrida. Preste atenção, Paulo nunca usa corrida para descrever a salvação do crente. A corrida é sempre para descrever a vida cristã. Quem não é salvo nem entrou na corrida, mas depois que você é salvo, você é qualificado para correr. Aí Paulo diz: se você vai correr, ele diz lá em 1 Coríntios 9, se você vai correr, aprenda a esmurrar o seu corpo, aprenda a se disciplinar como todo bom atleta, aprenda a correr de acordo com as normas, para você terminar a corrida, porque se você terminar, você vai receber a recompensa. Paulo diz: vocês corriam bem, vocês corriam bem. Quem vos impediu? Essa palavra impedir aqui é alguém que simplesmente entrou no meio da corrida para obstruir a passagem deles. É alguém que não está respeitando a sua raia, está entrando na raia do outro para impedir que o outro corra. Paulo está perguntando: quem foi que fez isso com vocês? Quem está tentando impedir vocês de avançar na vida cristã? De continuardes a obedecer à verdade. Paulo coloca obedecer como sinônimo de crer. Na verdade, a palavra crer, pistos, no original grego, ela significa também ser fiel. Crer, a palavra no original é a mesma, para crer e para ser fiel. Por quê? Porque aquele que crê, obedece. E é por causa disso que Paulo diz que nós cumprimos a verdade da fé quando nós andamos pelo amor. Ele continua dizendo: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. A palavra condenação aqui, Paulo já tinha falado lá no capítulo 1, quando ele disse para os Gálatas: se vi aparecer alguém, mesmo eu, anunciando outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Pois Paulo aqui está dizendo: olha, eu não sei quem é que está perturbando vocês, impedindo vocês de avançar na corrida cristã, mas seja ele quem for, sofrerá anátema, sofrerá condenação. Mais uma vez Paulo reafirma: eu porém, irmãos. Aí no verso 11 ele faz uma explicação, porque os judaizantes estavam dizendo o seguinte: Paulo também prega como nós,
Paulo também acredita como nós, que tem que guardar a lei, tem que circuncidar. E ele diz: eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Se eu estou sendo perseguido é porque não é a minha mensagem. Eu não prego circuncisão. Se pregasse, estaria desfeito o escândalo da cruz. Aí Paulo faz uma afirmação, mais uma vez a ironia dele. Quem acha que o homem de Deus não pode ser nunca irônico? Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Qual que é a rebeldia que eles estavam incitando aqui? Os filhos de Deus. Era para circuncidar. Essa era a rebeldia. Paulo está dizendo o seguinte: por que em vez de circuncidar, eles não cortam tudo logo de uma vez? É o que está escrito. Mutilar aqui significa arrancar fora. Paulo está dizendo: você então está querendo ser tão fiel assim, em vez de cortar só a pelinha por cima, corta tudo. Capa o sujeito. É isso que Paulo está dizendo. Às vezes, a gente não percebe o zelo apostólico, mas essa é uma verdade fundamental. Deixa eu encerrar falando só uma coisa para você. O que eu falei aqui hoje precisa ser entendido no espírito. Muitos irmãos ainda estão muito preocupados com a nossa pregação. Eu louvo a Deus pelo seu zelo, ainda que ele é desnecessário. Pastor, ainda acho que tem irmão que não está compreendendo essa mensagem. E agora, hoje, que o irmão falou que fomos libertos da lei, que não temos mais de cumprir a lei, agora é que vai ter irmão aprontando todas aqui dentro. Preste atenção, com relação ao cumprimento da lei, tem 3 tipos de pessoas. Veja qual das 3 você é. Olha para cá. Primeiro, existe o legalista. O que é o legalista? Legalista é aquele que acha que tem sim que cumprir os mandamentos para agradar a Deus, e quem não cumpre os mandamentos está debaixo de maldição. E é por isso que os crentes vivem mal. E o legalista, ele não é contente só com os mandamentos da lei, não. Ele inventa outros mandamentos por conta própria. Outros que nem estão na Bíblia. Mas ele vai criando novas regras. Esse é o legalista. A epístola dos Gálatas foi escrita contra os legalistas. Que você não seja um desses em nome de Jesus. Não seja você a ficar medindo a saia das irmãs, nem checando se elas estão usando desodorante ou não. Não seja você a ficar medindo também o cabelo dos irmãos, porque quem tem o cabelo comprido só pode estar em pecado. Mas qual lei que você vive? Eu concordo que é melhor para o homem ter cabelo curto, mas é minha opinião de goiano, caipira. Mas o sujeito é de outra cultura, veio de Nova York e está aqui com o cabelo mais longo. O sujeitinho sofre até cortar o cabelo. Uma vez apareceu um irmão com o cabelo comprido aqui. Os irmãos estavam fazendo um bolão para convencê-lo a cortar o cabelo. Quanto você dá para ele cortar o cabelo? Aí um dava 5, outro dava 10. Isso me contaram. Por quê? A gente parece que está na liberdade, mas não é tão livre assim, não é? Temos que ter cuidado, porque o legalismo é um negócio que sorrateiramente nos envolve. E rapidinho nos esquecemos do padrão da nova aliança. Segundo tipo de pessoa é o contrário do legalista. É o libertino. Também chamado na teologia de antinomiano. O que é o antinomiano? A palavra, o prefixo anti significa contra. Nomos significa lei. Antinomos, antinomiano é aquele que é contra qualquer lei. É o anarquista. Ele não aceita lei nenhuma. Não existe lei nenhuma para ele. Não é isso o ensino do Novo Testamento. Nós não estamos sem lei nenhuma, Paulo diz. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Não da lei de Moisés, mas da lei de Cristo. Mas aí pode ser, é verdade, eu reconheço, que apareça algum irmão no nosso meio libertino, que começa a dizer o seguinte: não tem mais lei para mim, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o libertino. É o contrário do legalista. Mas esses dois, eles trabalham contra o reino de Deus. Esses 2 tipos de pessoas, eles na verdade são usados pelo diabo para impedir que os filhos de Deus desfrutem da perfeita liberdade. O terceiro tipo de pessoa é aquele que cumpre a lei pelo Espírito.
não é que ele ignora a lei, mas é porque ele anda no Espírito. E quando ele anda no Espírito, naturalmente ele obedece às leis de Moisés. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que existem duas leis ao nosso derredor. Ele diz o seguinte: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Preste atenção, a lei do pecado continua existindo, mas agora tem uma lei superior, que é a lei da vida. Quando você entra pela lei da vida, você não vai mais estar sujeito à lei do pecado. Vou te dar uma maneira melhor de você entender. Você sabe, existe a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade é a lei segundo a qual... Eu até pensei em largar, mas não vou largar não. Se eu largar esse copo aqui, é uma lei, ele não tem opção, ele tem que cair. É uma lei. Nós estamos sujeitos a essa lei, sim ou não? Claro. Mas então como é que o avião voa? Porque existe uma lei superior, chamada lei da propulsão aerodinâmica. Quando você entra no avião e o avião acelera, ele entra em outra lei. A lei da gravidade continua existindo, sim ou não? Sim, mas agora ele está seguindo uma lei superior. E porque ele segue uma lei superior, a lei da gravidade não tem poder sobre ele. Você também é assim. A lei do pecado continua agindo na sua vida e ao seu derredor, porque ela é como a lei da gravidade. Mas Cristo Jesus é o avião que você pode entrar agora. Aí quando você entra em Cristo Jesus, você agora fica sujeito a outra lei, é a lei da aerodinâmica. Você começa agora a voar em Cristo. E significa o quê? Que a lei do pecado continua existindo, mas o pecado não tem mais poder sobre você, assim como a gravidade não tem poder sobre o avião. Mas é importante que o avião tenha combustível, porque se acabar o combustível lá em cima, imediatamente ele cai em qual lei? A lei da gravidade. O crente é a mesma coisa. Você agora entrou em Cristo, mas você tem que estar cheio do Espírito, combustível celestial. Aí quando você está cheio do combustível celestial, você voa acima da lei da gravidade. Mas se você parar de encher do combustível, vai acontecer o quê? Vai esborrachar. Aí tem um irmãozinho que fala: tá vendo? Pastor Luiz está pregando, olha o que acontece, olha aí, o outro está lá errando. Não, o problema não é a lei, o problema é só o combustível. Enche de novo, vai na pista de decolagem e decola novamente para a glória de Deus. Você foi chamado para viver nas alturas de Deus, acima da lei do pecado. Quantos creem que isso é verdade? Digam glória a Deus. Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor hoje em nome de Jesus. Vamos cantar aquele cântico da graça mais uma vez. Não sei se os irmãos aprenderam aquele dia. Cadê os irmãos do louvor? Não vão poder cantar não. Minha voz não aguenta. Cadê os irmãos do louvor? Fala pro seu vizinho, fala: irmão, você não está debaixo da lei mais não, filho. Chega de condenação, chega de acusação, chega de mal-estar. Você está debaixo da graça. Fala para ele: o favor de Deus te achou, te alcançou. Para de pensar o tanto que você não merece. Só pensa que a graça é muito maior ainda do que isso. Esse é o tamanho da nossa gratidão. É quando nós percebemos o que nós éramos e o tanto que Ele nos deu por causa da sua graça mesmo. Essa graça é inexplicável, é extraordinária. Como é possível alguém conhecer a graça de Deus e ser indiferente ao amor de Deus? Quem é indiferente é porque não provou ainda. Mas aquele que sabe de onde veio e sabe agora onde que está em Cristo, esse tem um coração cheio da graça e da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos cantar essa canção? Os irmãos se lembram? Quando terminar esta vida, projeta a letra por favor. Quando terminar esta vida. Enquanto nós cantamos, os irmãos vão distribuir o pão e o vinho. Segure-um, 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 segure-um.